bom dia a todos. Eu vou tentar aqui nessa manhã chuvosa. Bom dia. Vamos mais uma vez compartilhar mais um pedacinho do nosso estudo das ondas. Eu vou tentar hoje criar uma ideia para ficar mais fácil, para ficar mais fácil o entendimento. Vou tentar fazer uma ideia que você me acompanha, tá bom? Interessante, muito interessante. Eu vou fazer um círculozinho aqui na minha imaginação. Vou fazer um círculozinho e vou pintar ele, certo? De branquinho. Ou eu vou imaginar uma luzinha aqui, ó, no meio. Em volta eu vou fazer um círculo maior, bem certinho, bem perfeito mesmo, como a gente já viu na Lua. Muitas vezes a gente vê a Lua e um círculo em volta, né? Então, vamos imaginar isso. Aí mais adiante, obedecendo a mesma distância do primeiro círculo ao eixo, eu vou riscar um outro círculo. Vai ficar então 2 círculos em volta da luzinha, da imagem pintadinha, certo? Eu chamo esses círculos em volta, esse primeiro, segundo, terceiro e o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Nós chamamos esses círculos de cadeias, porque o círculo ele prende. Esse nome é porque o círculo ele prende a energia. A forma física circular, ela não permite a fuga, simplesmente porque ela não tem canto. Toda a força é direcionada ao meio e do meio à superfície. Então ela fica presa em volta da primeira cadeia. Entre o núcleo e a primeira cadeia, a energia fica assim e assim, certo? Aí tem a segunda cadeia, eu risquei as duas, tem a segunda cadeia. Então eu tenho um espaço livre entre a primeira cadeia e a segunda cadeia dessa minha imaginação. Eu vou riscar aqui mais 8, obedecendo as mesmas medidas, eu vou riscar mais 8 cadeias. Aí eu vou ter o quê? Dentro de uma cadeia eu vou ter 2 extremos. Eu tenho o círculo maior. De uma ponta desse círculo até a outra, no mesmo diâmetro, você tem os extremos do sistema. Esse sistema que eu tento idealizar é um sistema giratório, certo? Ele é um sistema girando assim. E essa parte, essa última cadeia, a mais longa ou a que está mais distante do eixo, essa última cadeia, oitava, forma um inteiro. O diâmetro dela de uma ponta a outra forma um inteiro. Então, pelo diâmetro, você sabe o tamanho desse sistema. Existem sistemas também que existem 3 cadeias, 4 cadeias só em volta. O sistema que tem 8 cadeias é um sistema que está em equilíbrio. O silício, por exemplo, é um sistema em equilíbrio. Então você tem as 8 cadeias ali fechadas, certo? Então a gente entendendo a posição das cadeias, a gente vai perceber que quando a energia corre na primeira, na segunda, na terceira cadeia, ela vai formar um tamanho de onda que vai crescendo, certo? Para a gente entender a onda, a gente precisa compreender e saber bem como funciona o sistema giratório. Porque tudo que se materializa é através do sistema giratório. No sistema giratório estão distribuídas todas as frequências possíveis dentro do inteiro. Você tem no raio, ou seja, do eixo à superfície, essa linha reta do eixo à superfície, ou à última cadeia, é uma medida para a gente trabalhar, para conseguir manipular, por exemplo, a frequência da onda de uma outra forma que não seja
por um capacitor, por exemplo. Existem algumas formas físicas criadas que podem alterar a frequência da energia. Mas lembrando que a gente já falou de frequência e já falou um pouco de ritmo. Tudo sempre no mesmo ritmo. Porque o universo ele tem uma pulsação. Ele tem uma pulsação única. Todos os sistemas obedecem a essa pulsação. E nós não somos diferentes. Nós obedecemos a uma pulsação. Todos os minerais, todos os materiais que podem ser magnetizados, depois de magnetizados, eles vão apontar para uma direção só. É o norte da Terra, o norte magnético da Terra. Demonstrando que todos os nossos estudos, todos os átomos e todas as forças, elas têm uma direção única no nosso planeta. Então, e também existe um movimento giratório. Para a gente entender isso, nós precisamos entender bem o movimento giratório. Então a gente já pode entender hoje que sempre no movimento giratório vai ter um olho e as cadeias em volta. Não importa 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, que dá o inteiro. Mas, se eu tiver, por exemplo, um sistema com 3 cadeias, vai ser... A primeira cadeia vai ser entre o eixo e o meio. A segunda cadeia vai ser entre o meio e a superfície. Eu tenho 2 cadeias, positivo e negativo, num sistema de 3 cadeias, correto? Então eu tenho sistemas de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, a gente já falou sobre isso. Então eu quero finalizar, é um vídeo curto, só para a gente ter essa ideia de um sistema giratório, primeiro a priori, para a gente poder entrar mais adiante. Eu vou fazendo em sequência, um vídeo atrás do outro. Eu estou aqui em casa hoje, nessa manhã chuvosa. Muito obrigado aí pela atenção nesse tempo aí que a gente está ficando junto, beleza? Obrigado, bom dia.